Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Regina, a professora do componente curricular História. Olha só, pessoal, hoje vamos dar aula ao 6º ano sobre o quê? Vamos falar acerca da África, certo? Esse continente maravilhoso, pouco conhecido, né? E eu peço a vocês, alunos, que vocês acompanhem o slide para que vocês possam fixar, né, a aula na mente de vocês, certo? Estamos aqui para aprender, ok? Então vamos lá, aula. O tema da aula: África, o berço da humanidade. Eu tenho aí, né, um pensamento de Marcos Rosiat, que diz, vamos para o slide aqui para que a gente possa ler. O povo que não conhece a sua história e a sua cultura é como uma árvore sem raiz, pessoal. Uma árvore sem raiz, ela morre, não é verdade? Então, precisamos conhecer a nossa cultura, precisamos conhecer sobre o continente, sobre os países, precisamos conhecer a nossa história, pessoal, não é verdade? Então, história é isso. É a ciência que estuda o passado da humanidade e o seu relacionamento com o quê? Com o presente. Para que a gente possa entender algo agora no presente, a gente tem que conhecer o passado da humanidade. Então, vamos começar com a nossa aula. Antes de tudo, pessoal, eu gostaria de dizer que a África não é um país. A África é um continente e dentro desse continente tem vários países. E existe um preconceito muito grande quando se fala na África, não é verdade? Você fala em África e você pensa logo, um país pobre, miserável, um país sem cultura, e não é verdade. A África, ela não se resume nisso aí. A África é um país rico em cultura, rico em religião, né? Rico em culinárias, não é verdade, pessoal? Quantas comidas não temos aqui no Brasil trazidos, né, pelos africanos, né? E aí vamos conhecer acerca desse país. Agora, vamos lá. Eu vou falar acerca da África Antiga, né? E vamos fazer aí um contraponto entre a África Antiga e a África de hoje, certo? Vamos ler o slide. Todo mundo aí por slide. África. A África é um continente e não um país. A África tem uma diversidade de cultura muito rica, muitas religiões e riqueza mesmo, dentro da onde? Do seu território. E aí, ao lado, temos aí o mapa desse continente, certo? Imenso. Vamos ler o slide. A África nos dias atuais. Então, a África é um continente com 54 países, aproximadamente 1,2 bilhões de habitantes, 17% da população mundial. 30 milhões de quilômetros, que compreende 20,3% do território mundial. Na África, existem diversos idiomas e regiões. E a África, pessoal, é o berço da humanidade, da civilização egípcia, ok? Vamos ao mapa aqui. Olha só, pessoal, ela é cercada, seguindo aí o slide, ela é cercada pelo mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, banhada pelos oceanos Atlântico e Índico, principais desertos, né? O deserto de Saara, certo? E Kalahari. Principais rios, Rio Nilo, Limpopo, Zambeze, Congo, Níger e Senegal. E aí temos aí um mapa onde explica acerca disso aí que eu falei, pessoal. Vamos aos slides. As condições naturais são diversas, né? Savanas, florestas, deserto. Ela é subdividida em África setentrional, que está acima do deserto do Saara, e África subsaariana, ao sul do deserto do Saara, né? É a parte mais populosa, certo? E aí está o quê? Onde tem essa laranja, né? Essa cor laranja,
são os países que compõem a África subsaariana, certo, pessoal? Vamos aí para os slides, certo? As regiões geográficas, né? Então, a África e suas regiões geográficas. Primeiro, aí no mapa, África setentrional. No amarelo, África ocidental. O verde, pessoal, África central. O roxo, África meridional. E o vermelho, África oriental, pessoal. Veja como esse continente é imenso, é enorme, rico, pessoal, rico de cultura, rico de religião, não é verdade? Aí muitas dizem assim, esse país, ele é muito pobre, a gente vê muita miséria na televisão, mas não é, pessoal. Temos sim países ricos, a África do Sul, e temos também países pobres, né? Moçambique, entre outros, ok? Então, vamos aí para o slide. Segue o slide aí. Aí está a capital, né? Luanda, de Angola. E tem aí também, aí, abaixo, a África do Sul, ok? No slide, vamos ler. O continente da África possui uma pluralidade de características, uma diversidade de cultura, de povos, de línguas, continuando no slide. E aí, vamos falar acerca da África Antiga, o reino de Kush, né? Vamos lá. Vamos ler aí o slide. Foi uma colônia egípcia, logo tem muita influência dos egípcios e, ao mesmo tempo, influenciou esse povo. Então, 3 capitanias: Kerna, Napata e Meroé. E aí vamos falar sobre as principais atividades econômicas, lendo o slide. Em Kerna, a principal atividade econômica, pessoal, era a pecuária, que era a criação de cabras, né? Em Meroé, a agricultura e extração de metais preciosos, como o ouro, como prata, certo? Famosos por resistirem à invasão estrangeira, quer dizer, era um local forte, certo? Vamos lá, vamos ler aí o slide. O rei Kushita era escolhido pelos líderes, de acordo com a aptidão para governar, e depois havia uma consulta com os deuses para confirmar a escolha. Essa aí, pessoal, era a forma de escolher o rei Kushita. Era nessa forma aí, ele era escolhido pelos líderes, certo? Vamos ler o slide e falar acerca das mulheres, né? As mulheres tinham destaque nessa sociedade, que maravilha, né? Poderiam se tornar chefes de governo e comandar exército. Recebia o título, sabe de quê? De Candace. Certo, pessoal? Vamos ali ao slide. E aí, vamos falar sobre a pirâmide social, certo? Do reino de Kush. Então, pessoal, existia, olha só, vamos seguir o slide. Vamos ver essa pirâmide social. Existia o rei, certo? Os sacerdotes, altos funcionários, comerciantes militares, camponeses, e aí em seguida vinha quem? Os escravos, né? Eles eram, presta atenção, no reino de Kush, eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, construíram pirâmides e praticavam a mumificação, assim, da mesma forma que os egípcios, certo? E eles foram dominados pelos Axumitas no século IV a.C. E aí vamos falar sobre o reino de Axum, certo? Vamos seguir aí o slide. O reino de Axum, atual Etiópia. Atividades econômicas. Quais eram as atividades econômicas do reino de Axum? Eles viviam de quê? Agricultura, pecuária e o comércio marítimo. Forte troca com outros povos devido à proximidade ao Mar Vermelho e o Nilo. Eles comercializavam com os egípcios, os gregos, os romanos, os judeus e os persas, e entre outros. E também, pessoal, eles possuíam uma moeda própria, certo? Isso aí eu estou falando sobre o reino de Axum, ok?
Cartago foi uma cidade antiga, originadamente, né, uma colônia fenícia no norte da África, certo? Uma das maiores potências comerciais do mundo antigo. Forte relação com os fenícios e ela era poderosa frota, existia poderosa frota de navios de guerra. O uso de elefantes como parte do exército, pessoal. Olha que coisa interessante nessa cidade. Elas usavam o animal, né, o elefante, como um cavalo, certo? E aí o elefante, ele era como parte do exército, né? Interessante. Para finalizar, pessoal, temos uma imagem aí no slide, certo? Dos elefantes que os cartagineses usavam na guerra. Eles serviam para transportar os militares, mas também serviam como arma de guerra, pessoal. Olha que coisa interessante aí, não é verdade? E aí, gente, olha só, vamos fazer um exercício, certo? Um exercício de fixação. Esse exercício é muito importante para que vocês venham fazer o exercício e enviar para mim, ok? Vamos ler aí. Primeiro, no livro Historiar, que é o livro do município, 6º ano, páginas 103 e 104 e 105, da editora Saraiva, certo? Falamos sobre a África antiga e a África de hoje. E nessa aula aprendemos que a África é um continente e não um país. Então, responda de acordo com a aula de hoje. Vamos lá? Primeiro, qual a visão preconceituosa que muitos têm acerca da África de acordo com a aula de hoje? Que visão é essa? Respondam. Segundo, a África é cercada por quais rios, pessoal? Respondam. 3. O que foi o reino de Kush? 4. Quais as principais atividades econômicas de Kush? 5. Como era escolhido o rei Cuxita? 6. Como era a sociedade do reino de Kush? 7. Quais as principais atividades econômicas do reino de Axum? Cartago era uma das potências comerciais do mundo antigo. Foi fundada no continente africano em que século, pessoal? Cartago tinha forte relação com quem? E o número 10, qual animal os cartagineses usavam na guerra? Bem fácil, né, pessoal? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aprendido, certo? Qualquer dúvida, vocês têm meu WhatsApp. Quem não tem o WhatsApp, meu e-mail é regina.celia2011@hotmail.com. É só tirar a dúvida comigo, ok? Fiquem todos com Deus, fiquem todos em casa. E vocês não estão de férias, vocês estão estudando, ok?